Nesse domingo eu quero trazer um comparativo entre Nasdaq-11 e IVVB-11. São dois ETFs que te expõem ao mercado americano diretamente da nossa bolsa de valores aqui no Brasil e também acabam te expondo à variação cambial. E é por isso que por muitos anos, alguns investidores que não queriam olhar para o mercado americano ou ter que abrir conta lá fora e investir diretamente lá, acabaram investindo no IVVB-11 porque ele traz uma certa proteção. Até mesmo em anos que o S&P, que é o índice que ele acaba replicando, ele acabou caindo, aqui a gente teve uma valorização cambial muito grande e aí o IVVB-11 ele acabou saindo inclusive positivo. Mas de qualquer maneira, eu quero trazer as principais diferenças entre eles, porque muitos de vocês acabaram perguntando depois que o Nasdaq-11 que estreou essa semana na nossa bolsa de valores, enfim, acabaram perguntando qual que talvez valeria mais a pena ou qual era a principal diferença, até mesmo para vocês conseguirem passar tudo isso no filtro e na peneira de vocês e entender o que pode caber dentro da sua carteira, o que faz mais sentido para a estratégia de vocês. E isso, volto a dizer, né, são para os investidores que estão aqui no Brasil e que querem continuar investindo aqui da nossa bolsa de valores, porque sim, eu sei que tem muitos de vocês que já investem diretamente lá fora e tá tudo ok também, beleza? Mas antes da gente começar, gente, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo, porque eu vou trazer comparativos bem interessantes, e também dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque eu sempre deixo o link da Clear para vocês abrirem conta lá e negociarem com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, eu já quero começar colocando esse quadrinho aqui na tela para vocês, porque aqui a gente já consegue ver as principais informações de cada um desses ETFs que agora estão listados na nossa bolsa de valores. Quando a gente fala da principal diferença, é basicamente o índice que cada um vai acabar replicando. Então, quando a gente fala do Nasdaq-11, ele vai replicar o Nasdaq 100, ou seja, quando você investir nele, você estará investindo nas 100 maiores empresas do mercado americano. E quando a gente fala do IVVB-11, ele replica o S&P 500. Quando você investe nele, então, você está investindo nas 500 maiores empresas do mercado americano. A taxa de administração, ela é muito parecida. A gente tem 0,30 ao ano para a Nasdaq-11 e a gente tem 0,24 para o IVVB-11. A gestora muda, sim, a XP Investimentos, que lançou o Nasdaq-11, enquanto o IVVB-11 a gente tem a BlackRock, que já é uma velha conhecida também, que basicamente é ela que até então estava movimentando muito o nosso mercado de ETF, e a XP entrou então esse ano um pouco mais pesado e a gente deve ver inclusive esse mercado sendo muito mais fomentado por ela, tanto que a gente já teve aí alguns ETFs para você investir na China, na Europa. Eu falei inclusive do da China aqui no canal, falei do Gold 11, que também é um ETF de ouro. Eu até vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima esses vídeos para depois vocês assistirem. Mas de qualquer maneira, outra diferença relativamente grande é a questão do preço. Quando a gente fala do Nasdaq-11, ele custa hoje em torno de 10,50, enquanto quando a gente olha para o IVVB-11, ele está acima aí de 240, 243 reais. Claro que cabe ressaltar que os ETFs eles são negociados de um em um. Então, dependendo do valor do aporte que você faz, às vezes o próprio IVVB-11 ele pode acabar saindo um pouco acima da sua capacidade de aportar. Claro que ele pode fazer um desdobramento lá na frente, pode, mas por hora são essas as informações que a gente tem, e aí essa questão do próprio preço de cada um deles também acaba pesando. Agora, um outro dado que eu quero trazer para vocês é o histórico de retorno desses dois ETFs. Só que, como vocês sabem, o IVVB-11 ele já está há mais de 10 anos na nossa bolsa, enquanto o Nasdaq-11 ele acabou estreando essa semana. Então não tem como fazer um comparativo, por exemplo, dos últimos 5 anos. Para isso, o que eu fiz? Eu peguei dois ETFs do mercado americano que poderiam tranquilamente representar o Nasdaq-11 e o IVVB-11 e fiz essa seguinte comparação que vocês já estão vendo na tela. Peguei o QQQ para representar o Nasdaq-11 e o IVV para representar o IVVB-11. Então aqui o que a gente tem é que o QQQ ele acabou trazendo um retorno muito superior ao próprio IVV, mas principalmente essa diferença maior que vocês estão vendo, vocês podem ver que é justamente nesses últimos anos, nesses últimos 2, 3 anos, parece que a boca, né, desse gráfico acabou abrindo um pouquinho mais, essa diferença acabou ficando um pouquinho maior, e isso se diz justamente pela composição da carteira desses fundos. Quando a gente fala do QQQ, ele tem uma exposição ao setor de tecnologia muito maior do que o IVV. Mas antes de eu mostrar essa composição de carteira, deixa eu trazer esta outra imagem aqui, gente, que é o retorno para 12, 24, 36, 48 e 60 meses para cada um desses ETFs, que aí eu acho que fica até um pouco mais claro
Quando a gente fala, por exemplo, de 12, 24 meses, a gente até tinha uma diferença um pouquinho menor. Mas aí quando a gente começou a falar de 36, 48 e os últimos 60 meses, então essa diferença ficou muito, muito maior. Isso porque a gente viu, por exemplo, Tesla, Facebook, Google, Apple, todas essas empresas acabaram se valorizando muito e, consequentemente, puxaram o QQQ para cima, né? Só para vocês entenderem do que eu tô falando, nesta outra imagem aqui, eu tenho um comparativo de cada um desses ETFs, da exposição nesses setores e, principalmente, acho que cabe a gente olhar aqui nessa última linha a exposição ao setor de tecnologia. Quando a gente fala do IVV, esses dados aqui são do Google Finance, tá, gente? A gente tem uma exposição de 23,44%. E quando a gente fala do QQQ, ele tem quase o dobro, né? 43,74%. E aí que a gente começa a entender como que o QQQ, principalmente nos últimos 3 anos, acabaram se valorizando pra caramba e muito mais até mesmo do que o próprio IVV. Inicialmente, eu quero colocar esse gráfico na tela para vocês aqui, e essa linha verde é Tesla. Então, às vezes fica até difícil a gente entender que essas outras empresas que também são de tech e que também estão abaixo, elas também subiram. Mas se eu tiro Tesla, que ela foi um caso muito à parte, a gente consegue ver sim essa ascensão um pouco mais nítida quando a gente fala de Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, enfim, a gente consegue ver que essas empresas realmente tiveram um grande peso, principalmente no QQQ, e por isso que ele acabou tendo um retorno muito maior. Só que é aí que a gente tem que fazer algumas ponderações, né? E eu acho que esse é o principal ponto que vai te fazer talvez escolher entre um e outro, seja o Nasdaq 11 aqui na nossa Bolsa de Valores ou o IVVB 11 aqui na nossa Bolsa de Valores, ou seja, você talvez olhando até mesmo para o mercado americano e pensando no QQQ ou no IVV, por exemplo, né? Existem muitos investidores que eles não gostam de ter uma exposição muito concentrada em alguns setores. E aqui a gente está vendo que o QQQ ele tem uma concentração maior em tecnologia. Já foi maior no passado, isso diminuiu ao longo desses últimos anos, mas ainda assim, quando a gente compara esses dois ativos, a gente sabe que ele tem uma exposição maior. E aqui cabe ressaltar o seguinte: muitas pessoas acabaram indo muito nessa onda de empresas tech, compravam por comprar, tudo isso acabou subindo demais. Tanto que o próprio Howard Marks, ele falou que teve uma fala dele sobre Tesla, que ele achou que já tinha subido demais, que era para ter um certo cuidado. Tanto que a gente viu nesses últimos meses as empresas techs corrigindo um pouquinho, porque muitos investidores começaram a ficar preocupados com a situação do mercado americano, enfim, com a própria situação econômica que eles estão vivendo, e começaram a trocar muitas vezes essas empresas que eram de growth, né, que eram empresas que simplesmente subiam e você pagava caro e elas ficavam mais caras ainda, começaram a olhar um pouquinho mais para essa questão de value investing e começaram então a fazer uma dança das cadeiras ali, algumas trocas de posições. Ainda assim, um outro ponto que a gente tem que levar em consideração antes de escolher entre um e outro é justamente olhar para essa questão da economia americana. Eles fizeram uma injeção de liquidez tão grande que o próprio Ray Dalio, nessa semana que passou, ele disse que preferia investir em criptomoedas do que em bonds americanos, do que em títulos do Tesouro americano. Então, essa injeção de liquidez acabou preocupando muito os americanos com uma possível alta na inflação. Porém, quando a gente fala do próprio Fed, eles já falaram que não tem a intenção de aumentar a taxa de juros. Eles podem até reduzir um pouco os estímulos, mas eles não vão aumentar a taxa de juros. Isso nos leva a crer que ainda assim, então, a Bolsa Americana, ou enfim, os investimentos lá como um todo de renda variável, eles podem continuar sim tendo um gás e, consequentemente, as techs elas podem continuar subindo. Cabe a gente acompanhar de perto como os americanos eles estão fazendo essas trocas de posições em determinados momentos. Agora, em algum momento, se talvez a gente tiver uma alta nos juros, talvez os investidores eles comecem a ficar muito mais cautelosos, não vão pagar qualquer preço em qualquer coisa, e aí que talvez o value investing ele possa acabar falando um pouquinho mais alto, e aí sim essas empresas techs elas podem, sabe, começar a andar de lado ou até mesmo ter um pouquinho mais de correção. Eu acho que são esses pontos que a gente tem que ponderar, mas se você acredita que o setor de tecnologia deve continuar avançando, a própria questão da nossa moeda, se a gente acha que talvez o dólar vai acabar se valorizando ou desvalorizando,
tudo isso tem que ser colocado na balança para você escolher entre um e outro, mas eu acho que o que vai acabar falando mais alto, como eu disse para vocês, é a composição da carteira de cada um. Se você quer algo mais pulverizado, investindo no IVVB11, que investe nas 500 maiores empresas, ou se não, você quer talvez buscar um retorno um pouco maior, acreditando muito no setor de tecnologia e nessas grandes empresas que o compõem, mais de 40%, por exemplo, e aí você vai acabar olhando muito mais para ele, beleza? Bom, pessoal, acho que essas eram as principais informações que eu queria trazer para vocês hoje. Eu realmente queria trazer todos esses dados para que vocês conseguissem fazer essa comparação e entender o que faz mais sentido para vocês, olhando a composição de carteira, olhando o preço da cota de cada um, porque aí também isso tem que caber no nosso bolso, olhando taxa de administração, olhando a gestora, histórico de retorno. Eu acho que com todas essas informações vocês devem conseguir aí entender qual vocês preferem. E aí, dito tudo isso, eu quero saber, se você tivesse que escolher entre um e outro, qual deles você escolheria? O Nasdaq 11 ou o IVVB 11? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Façam bons investimentos nessa semana e eu vejo vocês então no próximo vídeo.